Olá, estamos em mais um episódio de Bora Facilitar. Esse podcast que a gente começou pensando em falar sobre facilitação de aprendizagem, mas a gente viu que precisa de muito mais facilitação em muito mais áreas da vida. E por isso a gente traz pessoas interessantes de todas as áreas. Acho que vai ser um papo bem bacana. Eu sou Fernanda Prando Godoy e hoje eu estou com o Cláudio Yamaguchi. Assim, não dá para falar todas as qualificações dele. Eu vou falar, assim, as mais recentes. Autor do livro, Além de resolver problemas complexos, facilitador de aprendizagem de conversas, palhaço, ai, não sei, tão tantas coisas. Então a gente vai começar a conversar para vocês entenderem quem é, beleza? E aí, Claudião, tudo bem por aí? Tô bem, tô muito feliz de estar aqui com você, Fê. Bora facilitar, né, nesse processo aqui. O que que você gostaria de saber para eu poder falar um pouquinho mais sobre mim? Ó, eu vou começar explorando umas coisas aí que eu li no seu livro. Porque assim, não é para dar spoiler, nem só para vender o livro, não. Mas é que eu li, achei bacana e tem muito assunto. Porque com o Cláudio a gente poderia falar a vida inteira. Eu acho que sim. Nós dois, então, né, que não tem trava na língua, um abraço. Vou começar perguntando algumas coisas que eu vi ali que eu acho que eles me rendem muito assunto. Primeiro, eh, você fala que tem uma conexão com facilitação mesmo, né, que a gente aprende com tudo que a gente viveu, a gente aprende com tudo que a gente faz, a gente aprende com a TV, a gente aprende na aula, a gente aprende no curso, a gente aprende especialmente com as experiências que a gente teve. Existem muitas formas de aprender, é óbvio, mas as experiências de fato elas trazem muitos canais, né, em geral elas conectam muitos canais, visão, audição, a experiência física, histórica e tudo mais. Por que que a gente não aprende com a história? Raios. Por que que a gente ainda vê os mesmos erros na humanidade? Caramba. Ó, Fê, eu acho que essa pergunta, ela traz um sentimento dentro da gente que eu acho que conecta um lado que é mais racional, mais cognitivo, que a gente tenta trazer respostas para esses movimentos que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que também tem um outro lado que ele é mais sensitivo, mais delicado, que ele tem a ver com as nossas crenças, que tem a ver com valores que a gente acaba vivenciando com a nossa vida, e o aprendizado nada mais é do que essa junção de tudo isso, né? Se a gente parar para pensar, não é só aquilo que a gente vê como um conhecimento, mas também aquilo que a gente sente com aquele conhecimento. E eu percebo hoje, Fê, que como a gente se desenvolveu como civilização, a gente tinha a igreja, a gente tinha as escolas, a gente tinha instituições que estavam querendo trazer o conhecimento como uma luz, não é? Como uma informação para ajudar as pessoas a criarem uma certa racionalização, um certo significado sobre a vida. Mas eu percebi que quando a gente começa a criar uma complexidade da comunicação, ter os meios de comunicação, impresso, rádio, etc., essas histórias elas começaram a ficar muito mais diversas. Então hoje a gente tem muitas formas de contar a história e a gente percebe que essas histórias é aquilo que a gente fala do telefone sem fio, né? Eu contei uma coisa para você, você vai começar a contar de outra forma. E aí essas histórias elas vão mudando as suas essências, vão mudando as suas características, e eu acho que é por isso que hoje fica mais difícil a gente saber das histórias, entender as histórias ou seguir alguma história. E eu acho que, como você falou que o aprendizado, a gente está falando de de um momento em que a gente tem espaço para aprender, espaço para levar aquela história adiante, também tem essa dificuldade de estamos sendo bombardeados de excesso de informação. E você acha que nesse excesso de informação, e aí é um achar mesmo, porque eu estou acompanhando o que você está pensando, assim, você acha que. Porque assim, existem fatos históricos que a gente olha e fala, meu, isso daqui é inegável, isso aconteceu. Mas você acha que com esse excesso de informação, de alguma forma, a gente também está ouvindo histórias diferentes do que de fato aconteceu, ou está dando significados diferentes para isso, e por isso talvez a gente não chegue nesse lugar de aprender com a história? Porque assim, isso impacta em meio ambiente, isso impacta nas relações entre países, nas nossas relações. A gente vê as questões de imigração, de xenofobia no mundo afora, tal. Gente, a gente já viveu isso, né? Eh, Você acha que esse excesso de informação, esse excesso de histórias é capaz de também mudar isso? Eu acho que a rede que a gente teve a disseminação na internet,
Vou trazer um outro exemplo aqui antes de responder a sua pergunta. Quando a gente colecionava alguma coisa, a gente falava assim: quantas pessoas colecionam tampinhas, sei lá, um selo de correios? Era muito mais nichado. Aí você vai para a internet e você começa a perceber que tem um monte de gente que gosta de fazer a mesma coisa que você gostava. E eu percebo que as histórias que eram contadas antes, Fê, eram contadas por uma reprodução. Então eu pegava uma pessoa e falava: olha, ela está contando a história dela, só que não tinha a perspectiva do outro. Então não tinha essa troca de a gente conseguir, ah, nossa, deixa eu entender se outras pessoas no mundo têm essa mesma sensação, têm essa história. Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu ancestral, né, dos meus ancestrais, que quem veio do Japão, né, no navio, meus avós, tiveram uma história que eles contaram que eu conheço sobre a imigração. Pelo que eu conheço, pelo contexto mais global, eu percebo que também tem algumas informações que somam àquela que eu conheço como a minha família, como o meu núcleo. Então, acho que isso acaba somando. E eu acho que por isso que muitas vezes a gente tem um significado que está mais relacionado à nossa proximidade e tem algumas histórias que a gente acaba não sabendo se de fato elas fazem ou não sentido e se elas são verdadeiras, né? Eu acho que então a gente está tendo essa possibilidade de ter uma soma de perspectivas, uma soma de diversidade, né, de informação, e eu acho que isso pode causar uma certa confusão e não gerar essa possibilidade das pessoas aprenderem, vamos dizer assim, né? É louco porque isso tem muitos aspectos, né, tem esse aspecto individual de você entender, por exemplo, a imigração dos japoneses por várias lentes, ou se fixar numa lente só. E também é um aspecto de escolha, né, porque eu posso escolher não querer olhar as outras lentes, né, de achar que as outras lentes são erradas, sei lá, às vezes a gente tá mais obtuso mesmo, né. E aí tem essa história da comunicação, né, porque como a gente tem agora trocentos mil meios de comunicação, a gente acessa as pessoas do outro lado do mundo muito mais fácil e tal, mas a gente vai nas empresas, nas organizações, nos condomínios, nas famílias, e o problema continua sendo comunicação. Que porcaria é essa? Por que ainda assim? Com tantos meios, com tanto acesso, com tanta informação, por que que a gente ainda tem tanto problema de comunicação? Assim, na sua visão. Super. Eu vou até fechar os olhos aqui um pouco assim, Fê, e pensar, né? Se a gente for falar aqui, por exemplo, sala. O que que é uma sala para você? Você vai começar a montar dentro do seu imaginário o que que é uma sala de uma casa, o que que é uma sala de um escritório, e aí você vai criando um certo repertório dentro do que você, né, consegue resgatar do seu próprio repertório. E eu percebo que se a gente hoje, no meu caso, eu vou falar sala para você e vou descrever a minha sala, você fala, ué, mas está faltando uma coisa. Eu vou falar, não, no meu caso não está faltando, para você pode ser que esteja faltando. E como a gente tem hoje essa possibilidade de se comunicar com o mundo, com essas multiplataformas, você pode colocar lá uma palavra e a pessoa ter a própria ambiguidade dela, o significado dentro dela, que ela vai interpretar isso de uma forma diferente de você. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou casado com uma suíça e a gente tem uma diferença cultural muito grande. E essa diferença cultural, ela pode trazer esses elementos de complexidade para uma comunicação, que às vezes pode ser muito simples dentro do dia a dia, mas ela pode ser muito complexa se a gente for olhar a camada do que aquilo que a gente está conversando. Então, essa questão da ambiguidade, essa questão dos ruídos, hoje a gente está se comunicando por memes, se comunicando por ícones, emojis, né? Emoji é um termo japonês, inclusive, A né? gente tá voltando à pré-história, né, de desenho rupestre. Emoji. Exatamente, emoji. E essa relação com esses elementos mais visuais, eu que sou designer também de formação, eu percebo que ícones, eles têm um significado, mas eles têm significados conforme a sua cultura, conforme o seu repertório, conforme a sua bagagem, conforme a sua relação com aquele ícone, né? E o mesmo serve para as palavras, o mesmo serve para as frases que a gente está se comunicando hoje. Então, acho que a gente ainda vive esse problema de comunicação da ambiguidade e tem uma outra camada que são os interesses pessoais. O meu interesse pessoal é aquele grupo social. O meu interesse pessoal são as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades. E eu acho que isso também acaba criando uma sociedade em que a gente vá buscando uma certa eh, independência, né,
dentro de um universo coletivo que a gente quer ter as nossas preferências, a gente quer ter o nosso lugar no sol, e isso cria, de fato, uma certa confusão que a gente. Acho que a gente está falando bastante da palavra confusão, né? Depois a gente vai falar sobre os viés disso. Mas eu acho que essa essência, a comunicação, ela deveria ser elementos comuns. Mas a gente está perdendo um pouco desses elementos comuns e criando essa certa individualidade, vamos dizer assim, né? Ou certa individualismo, se a gente for falar para um lugar mais não tão favorável, né, para nossa sociedade. Sabe, enquanto você tá falando, eu tô lembrando aqui de um negócio que tem um traço, que é o traço geracional também. E, a gente falava sobre gírias que eram gírias antigas, gírias novas e tal. Só que agora, né, tipo, você falar que a pessoa era bonita, a pessoa era um pão. Isso devia ser em 1960, 70. Depois virou um gato, depois virou sei lá o quê, o filé, assim vai, né. Só que isso eram expressões que a gente falava. E agora também tem esse traço geracional, nos emojis. Então, eu estava pesquisando isso e aí eu descobri eu tenho um livro que é inteiro escrito com emojis. Nossa! É muito legal. Não dá para você entender, se passa muito tempo a ler uma página, Uhum. para você tentar fazer a frase. Mas eu recebi um post qualquer falando dos emojis que não são, mas não significam o que significariam. Então, assim, você quer falar que você tá morrendo de dar risada, não é mais aquele emoji que tem as 2 lagriminhas saindo, a carinha rindo, que tá ou reto ou de ladinho. Não, não é. É aquele que tem lágrimas caindo. Aquele pra mim é tristeza. Não, mas ele tá chorando demais de tanto rir. E sabe o que que é, assim, tipo, tá rindo mais ainda? O Não. caixão. Mas por Morri quê? de rir. Ah, morri, você já morreu então. Ou a caveirinha. Tipo, se eu recebo um caixão, uma caveirinha, eu não vou entender que a pessoa tá morrendo de rir atualmente, a não ser que eu tenha combinado com a pessoa. O mesmo vale para o joinha, que agora, para os mais novos, é tido como uma linguagem ofensiva. Tipo, ao invés de você dizer assim: "Tá bom, ok, entendi, é isso mesmo, tal", você tá dizendo assim: tá legal, hein, joinha pra você, hein". Fica difícil mesmo. Fica muito, né? E fica difícil porque, na verdade, vem junto, não é só um traço geracional, é que com essa geração também vem o seu viés inteiro. E eu nem posso dizer que é um traço só geracional, porque talvez seja de um grupo de determinada geração, que Exato. depois vai expandindo. Eu acho que vai rolando isso. Mas aí eu vou puxar o que você falou, né. Que é esse negócio de viés aí? Que esse negócio de viés tem a ver com essa tal de comunicação aí? Do que você estava querendo dizer? Vai, continua. Vamos, Não vamos. se não se va não se intimide, fale. Boa, vamos voltar. Então, vieses, Fê, é sobre uma ciência que tem o Daniel Kahneman, que foi um dos pais, ele ganhou até Nobel de Economia, e ele criou esse, vamos dizer assim, um conhecimento sobre os comportamentos e criou uma ciência comportamental. Aí tiveram outras pessoas que contribuíram dentro disso, e a gente olha para o viés como se fossem atalhos mentais, assim, como se a gente fosse pensar que a gente viveu uma vida e foi ganhando alguns tipos de conhecimento, algum tipo de, sei lá, uma relação que a gente teve com uma experiência e tal, e a gente vai tomar decisões em cima desses atalhos que a gente criou dentro do nosso cérebro. E esses atalhos, eles acabam sendo até que universais. Então, tá em mim, tá em você, tá em todo mundo. E os vieses nada mais são, quando a gente pensa numa tomada de decisão, essa espécie que pode ser muito boa para nós, quando a gente precisa, de repente, agir de uma forma imediata, ou também quando a gente precisa estar numa situação em que precisa tirar um pouco da nossa capacidade de ficar lá muito racionalizando e tal, e vamos lá, vamos nessa, né? Porque também tem um pouco do nosso instinto nessa história toda, que tem a ver com, então, as nossas histórias passadas. Essas minhas experiências estão aqui dentro do meu chip cérebro, que me ajudam, então, a fazer esse processamento da informação, da situação que eu estou vivenciando, para tomar uma decisão sobre aquilo. Não necessariamente você precisa tomar decisão, mas os vieses eles ajudam ou atrapalham a gente a tomar decisão. Tem a ver com uma crença solidificada, a partir de uma experiência, né. Tipo, você teve uma experiência, sei lá, você estava num lugar escuro, no meio da estrada, e aí você foi assaltado. Então você solidifica isso como
Nossa, se eu ficar num lugar escuro na estrada, eu tô correndo risco, então eu vou me prevenir, por isso que eu preciso disso. Mas a gente tem essas coisas pra coisa que não vale, né. Também, Porque também. também não vem só da experiência de você ter vivido isso, vem da criação, como você falou, né, Exato. de fui criado acreditando em tal coisa. Viés é irmão de preconceito? Também pode acontecer. O viés, ele tem, vamos dizer assim, 4 grandes grupos, né, viéses cognitivos. A gente pode falar: eu tenho excesso de informação, então o excesso de informação pode me causar um viés. "Nossa, eu estou tão confuso", a gente falou da palavra confusa, então eu vou pegar dentro de mim, vou pegar uma referência mais rápida minha e vou tomar uma decisão. Aí você fala: "Não, mas espera aí, você está tomando a decisão com base em quê?". Você fala: "Ah, é porque eu estou confuso, então eu preciso tomar uma decisão, senão eu não vou sair do lugar onde eu estou". Um outro ponto é quando a gente precisa lembrar de alguma coisa, deveria lembrar. Só que aí a gente pode fazer uma referência à última lembrança. E aí o que acontece com o viés? Vou dar um exemplo, vou dar um feedback para uma pessoa dentro do meu ambiente de trabalho, tem essa história inclusive no livro, que aí eu vou pegar a última experiência que eu tive com você, Fernanda. E eu vou falar: "Nossa, você está sendo uma pessoa tão bem, uma performance boa, você está conseguindo, sei lá, atingir as metas que você tinha determinado junto comigo, bacana. Só que eu estou pegando essa referência, às vezes, da sua performance recente. Em vez de eu olhar para o que aconteceu no passado e falar: ah, peraí, a gente já teve vários problemas e eu estou só pegando esse último ponto. Esse é um outro grupo. O terceiro grupo que a gente pode pensar, Fê, é quando eu preciso agir rápido, como eu falei. Então, numa situação de perigo, pode ser que eu tenha essa referência de, ah, lugar escuro é perigoso, eu vou agir e vou sair logo disso, porque eu tenho dentro de mim de que lugares escuros ou lugares com poucas pessoas são perigosos, aí eu vou agir. E o outro é quando a gente está dentro de um ambiente em que eu preciso ter um pouquinho mais de certezas para que eu possa tomar uma certa decisão. E esse talvez seja um dos mais perigosos para nós hoje, porque muitas vezes a gente vai pegar uma informação que a gente não necessariamente está aqui dentro de nós, essa, nossa, é isso daqui que eu preciso. Dentro de nós que eu quero dizer, tanto na questão de valores, crenças e tal, mas também nessa parte do conhecimento, da informação que a gente gostaria de ter, né. Você sabe que tô esticando esse assunto, por quê? Porque existe um teste de vieses, desenhado pela Harvard, pelo centro de pesquisa da Harvard, está na internet. Se você procurar, eu não vou lembrar a sigla dele, mas enfim, se procurar teste de vieses cognitivos Harvard, vai aparecer isso. E aí eles listam um conjunto de vieses comuns, de raça, de gênero, de idade, de profissão, uma série de vieses, né. Fui eu fazer. Você faz um por vez, né. Fui eu fazer, falei: "Ah, vamos fazer, né". Eu aqui toda iluminada, meditadora, sei lá, pessoa sem preconceitos, que faz qualquer negócio e tal. Sim. Então fui fazer, e aí de cara eu fiz o de idade. E aí, cara, saiu uma resposta que era muito contraditória para mim, porque saiu uma resposta que dizia que eu dava mais peso e valor para a opinião dos mais velhos. E eu não sou essa pessoa, eu falei: "Esse teste está errado". Hum. Mas eu fiquei com aquela não era nem uma pulga, né, era um besouro atrás da orelha, né. E aí eu Era fiquei grande então. era grande, Te porque assim, incomodou me muito. incomodou muito, porque Hum. isso não sou eu, tal. E aí eu fui olhar para isso, não, isso não sou eu, vírgula, isso sou eu, sem consciência, porque eu, em consciência, eu em geral gosto de ouvir especialmente a opinião de pessoas mais novas, para trazer aquilo que está mais quente no momento, ou para onde a gente está evoluindo e coisa e tal. Só que isso eu faço conscientemente. Hum. Isso é uma escolha consciente. Certo. Então, no meu viés inconsciente, eu provavelmente, na emergência, talvez eu vá dar mais atenção ao mais velho, possivelmente, é isso que esse teste está me dizendo. Por quê? Porque existe, e aí eu fiz outros e apareciam coisas semelhantes, sabe? Dessa diferença de dar um resultado que é o oposto do que eu penso, né? Acontece que o que eu penso está aqui na frente, né? Isso, no nosso tal córtex pré-frontal, né. Exatamente. Aquilo que está lá atrás, que está no inconsciente, é algo com que eu normalmente luto a vida inteira.
Só que eu luto a vida inteira porque eu busquei a consciência da convivência, da comunicação, de tomar melhores então com isso eu consigo até, combater um viés cognitivo que pode se transformar num preconceito. Isso é super importante, Fê, que você está falando, porque os vieses, quando Kahneman estava criando a teoria dele, ele falou que a gente tem 2 sistemas, né, esse sistema que é mais imediatista, que ele não exige tanto esforço, então ele é até às vezes mais emocional, né, ele vai lá e age, e tem o sistema 2 que às vezes ele é mais racional, ele é mais lento, a gente precisa ter consciência, a gente precisa resgatar essa nossa vontade. Então vieses, quando a gente começa a aprender mais sobre o tema, a gente cria essa consciência para falar: opa, peraí, eu não quero ser tão enviesado. E, inevitavelmente, a gente sempre vai ser, né, Fê? Porque no final do dia temos as nossas questões emocionais, as nossas necessidades, nossos sonhos, nossas também relações, né? Ah, nossa, tá falando mal da minha melhor amiga, Fernanda? Peraí, eu vou querer defender, né? Uhum. E aí é isso, tem o viés do preconceito, né? Que a gente vai, de alguma forma, criando esses nossos acervos que estão, né, alimentando esses vieses positivamente, mas também estão criando em nós essa consciência de, opa, deixa eu ver se aqui eu não estou agindo de forma enviesada. Esse é um ponto tão importante, né, porque na era que a gente está, em que as pessoas se pautam por opiniões e não por fatos, e que as opiniões estão sempre certas, a minha está certa, se a sua for diferente da minha, obviamente ela está errada, mas para você, a sua estará certa e a minha, obviamente, errada, certo? A gente faz algumas análises, algumas associações lógicas que elas não vêm de fatos, e aí se acredita naquilo. Eu vou dar um exemplo besta, eu tenho um amigo nosso amigo, acho que eu não sei se ele foi seu aluno ou Será que eu não, conheço? Ah, talvez, enfim, Bernardo. Bernardo, sim, Bernardo. conheço. Bernardo, enfim, agora não mora mais no Brasil, tal, e a gente conversando, sobre morar fora, enfim, e profissão do lado de fora, nã eu comentei alguma coisa com ele, tipo: "Cara, mas é que assim, lá fora, mano, Europa, todo mundo fez faculdade". Ele falou assim: "Ué, não, não, porque todo mundo que eu conheço que mora lá não fez faculdade". Eu falei: "Espera, todo mundo que eu conheço que veio de lá ou que mora lá fez faculdade?". "Não, não, espera que agora gerou uma dúvida". Se ele não tivesse me falado: "Não, todo mundo que eu conheço não fez", talvez esse passasse batido. Se ele tivesse ido atrás da minha opinião, porque era, eu fiz um julgamento a partir de informações que eu tinha, então tá, no meu pequeno espaço, né, é isso. Aí a gente foi procurar, e aí a gente descobriu o quê? 100% da população europeia tem acesso às universidades, de forma gratuita. Certo. Trinta Mas por cento isso, tem faculdade. isso não quer dizer que, né? Exatamente. Só que lá são relações muito diferentes, tal, isso dá um papo, talvez para uma Super. outra parte aqui para sequência, mas assim, falei: "Caracas, olha só, né, se a gente ficar nesse 'eu acho que', ou eu falo com tanta certeza de, eu posso acreditar e nada disso ser verdade". Então assim, e isso constrói viés. Muito. Isso constrói viés, porque sim, eu tinha um, né. E aí que eu imagino que nas comunicações isso seja um baita problema. Com certeza. Você conta no seu livro, Hum. um professor que, falou para você que você tinha que ir para fora, você tinha que pesquisar, vai para a rua, vai pesquisar, vai saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem, e que você tem isso que é um estímulo para sua curiosidade para sempre, né. Mas você acha que as pessoas, diante de uma mesma fala, tipo: "Vai para fora, vai ver o que que as pessoas estão pensando", elas estão indo para as ruas em geral ou elas estão indo para a rua do bairro, vulgo sua bolha? Eu acho que ainda é mais fácil ficar na bolha, né, Hã. Fê? Se a gente parar para pensar o quanto hoje a gente tem de recurso, ah, eu vou lá, vejo um vídeo, ah, deixa eu lá ver as fotos dessas pessoas que você está falando, fica muito mais fácil, não é? Eu tentar minimizar o meu esforço de ir lá, de fato, conversar com as pessoas, por exemplo, numa comunidade, como era o caso que eu dei o exemplo, né? Eu estava fazendo uma luminária, era um projeto de luminária. Então, não necessariamente precisava ser uma luminária para uma pessoa como nós, poderia ser uma luminária para uma pessoa que não tem recursos financeiros, pode ser uma luminária sustentável, alguma coisa nesse sentido. Então, não tinha um norte. Mas o que ele queria dizer e queria traduzir, e eu acho que eu levo isso, e você fez uma provocação muito boa, Fê,
é que muitas vezes a gente deveria estar lá em loco, na situação. A gente deveria sentir um pouco a dificuldade da pessoa. Não necessariamente é a empatia que a gente fala assim, ah, eu estou sentindo na pele o que a pessoa sente, mas eu consigo ver as dificuldades que a pessoa tem. Eu consigo ver o valor que aquilo tem para ela. Eu consigo entender como ela se comporta, a questão de como ela usa o produto, né? E isso, assim, pesquisa nenhuma vai conseguir detectar com o seu olhar. E eu acho que essa é a diferença. Quando a gente vai lá com o nosso olhar, também enviesado, mas também com um outro conhecimento, né? Porque a gente está com uma outra lente, né, Fê? Eu estou olhando para essa situação e estou tentando fazer essas perguntas. Não, mas peraí, como que essa pessoa, em que momentos para ela isso é mais importante? Eu consigo ver isso, né? E eu acho que ainda falta essa, vamos dizer, a virada de chave ou cortar um cordão umbilical das pessoas desse ambiente de escritório e ir para esse ambiente mais da realidade mesmo. E a gente sentir, nós sentirmos, né, observarmos também com o ouvido o que está acontecendo lá na ponta. Desk research tem que ser muito menos enviesado, né? Menos desk, mais research. Porque, inclusive, porque quando eu faço no meu computador a minha pesquisa, todos os algoritmos vão me mostrar a mesma bolha. É, Para eu furar isso, eu tenho que ser bem bom sim. de fazer isso, né? Você está me falando disso, eu lembro quando eu tive na Índia. Ir para a Índia é uma aventura, né? Você Meu tem, sonho ainda não fui. vai que você vai curtir, vai que você vai curtir. Assim, a Índia não é para todo mundo, não, tá? Você tem que ir com mente e coração aberto, real. E mente e coração aberto justamente para isso, né? Porque a gente tem muitos vieses. E talvez você veja menos diferenças em alguns aspectos, tá? Porque quando a gente muda de Ocidente para Oriente, tem muita coisa muito diferente, Sim, né? Comportamental muito diferente. muito. Mas eu me lembro que logo que eu voltei, eu recebi um, um vídeo falando de quanto o sapato que você comprava que vinha da Índia era feito às custas do sofrimento do povo humano que estava fazendo, e mostrava as fotos dos caras lá fazendo sapato. E aí que era um lugar que eles ficavam de cócoras, então no ambiente de um andar, na verdade tinham 2 andares que ficavam uma turma embaixo, uma turma num puleiro em cima de cócoras fazendo seu sapato. Para quem nunca foi para a Índia, ele pode olhar para isso e falar: "Putz, que sofrimento, que tristeza, nossa, que condição horrorosa de vida", aí ele passando a cola com o dedo, tá, aquelas coisas todas. Que condição horrorosa de vida, só que não. Por quê? Porque lá ficar de cócoras é o básico. A gente que não consegue, eu não consigo, eu sofro, né. Mas para eles, eles cozinham de cócoras. A vassoura é curtinha, porque eles varrem de cócoras. Então, de cócoras é a posição mais confortável, mais saudável para eles. E eles tem muita gente naquela terra, Muita. então o aproveitamento do espaço, né, ou seja, você pegar um andar e colocar 2. O costureiro que eu fui, que foi fazer uma roupa de dança para mim, eu cheguei onde ele trabalhava, onde a gente chegava para experimentar era o andar, era a altura normal, mas ele tinha feito um degrauzinho para ele trabalhar de cócoras. Ninguém estava obrigando ele a fazer nada. Então, assim, aí quando você vai para lá e que você entende que esse é o jeito das pessoas viverem e que é o jeito mais confortável e mais saudável, não quero dizer que não podia ter lá um negócio melhor para passar cola, sei lá. Não, mas é que tem várias coisas que a gente julga, porque a gente não foi lá conhecer. E eu só percebi que era assim porque eu fiquei lá bastante tempo, então, eu vi as pessoas, tipo, cozinhando na cozinha, ele abaixa para cortar o negócio no chão, Sim. entendeu? Porque para ele é mais confortável. E quando a gente foi cozinhar numa cozinha de um hotel lá, porque uma amiga passou mal, tal, eles estavam olhando a gente com muita estranheza. Como é que a gente cozinhava daquele jeito, sabe? Pedia a mesa para cortar a cebola, tal. Era muito estranho. Então, cara, a gente precisa sair pelas ruas, mas pelas ruas dos lugares que a gente não conhece, né? Exato, Fê. Senão. E para causar, acho que esse estranhamento dentro da gente, a gente também questionar o que está dentro da gente, né? Essa sua história é muito boa. Tem uma passagem que eu coloco aqui no livro que é: imagina que você vai lá e coloca um banquinho para as pessoas sentarem, coloca uma ferramenta na mão delas, e elas são assim, não, mas tá ficando pior para mim isso. Tô ficando com dor na coluna. Esse banquinho aqui, ele não é bom. Sei lá, tá doendo agora o osso aqui, né, da bunda e tal. Então, assim, se a gente coloca a nossa perspectiva do que tem que ser melhor dentro daquela situação, e não necessariamente
perguntar para a pessoa o que que é melhor para ela naquela situação, a gente só está enviesado mesmo, Não, né. e eu tô criando um problema que não existe, né. Exatamente. É. Você vai criando uma relação da pessoa com o seu mundo e não a pessoa com o mundo dela, e criando uma realidade melhor dentro do mundo dela, né. Então esse é um problema hoje que eu vejo, principalmente hoje das nossas possibilidades de acessar a rede social, a gente vê um monte de situação e um monte de comentário que você fala: "Gente, será que vocês estão fazendo um comentário com base na sua perspectiva ou com base na perspectiva de quem está lá dentro daquela situação?". É lógico, por isso, né, a internet é uma terra de ninguém, todo mundo fala o que quer, mas eu acho que a gente está vivendo essa sociedade que é conflituosa também por causa disso. Porque muitas vezes a pessoa faz o comentário que ela quer e ela acaba ouvindo o que ela não quer. E aí o negócio só vira uma bola de neve, né. Aí, olha só, eu vou deixar aqui meio spoiler para as pessoas lerem seu livro. Mas no Obrigado. seu livro, você fala você explica o que são problemas simples, problemas complicados e problemas complexos. Mas à medida que você vai explicando e que eu vou pensando nessa vou dar meio spoiler para ficar claro, né, quando a gente e também saber se eu entendi direito. Problemas complexos, eles são complexos porque eles estão dentro de ambientes que ficam complexos, que você tem muitas camadas de coisas e muitos lados e muitas coisas para resolver. É isso? Super. Nota Passei. 11, passou, fez. Yes! Mas você acha que alguns ou muitos dos problemas complexos um dia foram um problema simples que não foi resolvido, que se tornou um problema complicado, e que à medida que o tempo passa e chega mais gente, mais coisa, ele vira um problema complexo? Tem os 2 lados, né, de um problema simples se tornar complexo, mas às vezes também um problema que às vezes a gente enxergava ele como uma coisa que já tinha um certo nível de complicação, ele vai criar uma complexidade muito maior, né. Então ele tem essa coisa evolutiva de a gente pensar que eu tenho o simples se tornando complexo, mas eu também tenho um problema complicado que poderia ter soluções mais simples, assim como um problema complexo que poderia ter soluções mais simples. Quando a gente fala dessa evolução de um problema simples para o complexo, vou dar um exemplo, tá? Se a gente pensar hoje numa cidade como São Paulo, que é gigantesca, Hum. se um simples saco de lixo na rua, o que que vai causar aquilo se ele não for removido? E aí esse saco de lixo, ele vai gerar um comportamento que é aquele comportamento que a gente já observa de falar: "Ah, tem um lixinho aqui, deixa eu jogar mais umzinho". Aí vai criando o segundo lixinho ali. E aí tem o terceiro. Então a gente olha aquelas regiões lá, não joga entulho, já viu essa mensagem, né? Por quê? Muitas vezes tem um sofá lá, de repente tem um empilhado de, sei lá, construção, e o negócio vai ganhando camadas, de repente tem lixo. Então, o que poderia ser um problema simples de comportamento, de a gente não jogar o lixo lá naquela, ou entulho naquele local, vai se tornando, vai ganhando essa camada de complexidade que tem a ver com comportamento, que tem a ver com uma política pública, sei lá, de eliminar o lixo daquela região, ou de criar mais, outro tipo de mecanismos, né, e regras para que as pessoas não façam isso. Então a gente vai criando essas camadas, como você falou, de variáveis que não estão mais dentro do nosso controle, que antes poderiam ser muito mais simples. É, porque a gente vê isso, e para mim muitas parte 2 vai ficar para o momento seguinte, mas ainda hoje, ainda nesse episódio. Pra mim muitas coisas dessas, especialmente quando a gente fala de cidades de convívio, seriam resolvidas se a gente tivesse melhor educação, seria lá atrás, mas não teve. Então, agora tem tantas coisas que interferem no comportamento e no convívio de uma cidade que é uma coisa, a gente às vezes não consegue nem imaginar que vai ter solução. Mas eu tenho fé, porque problemas complexos têm solução, você só não consegue ter uma solução que resolva tudo, Super, porque tem muita coisa envolvida, com certeza. né. Deixa eu trazer um exemplo, aproveitando a Índia que você falou. Eu não tive lá, mas eu acho que você pode me ajudar a responder isso, né, Fê? Outro dia eu estava contando uma história na minha cabeça que é sobre o, o início de uma cidade. Então tinham pessoas que iam e voltavam, sempre, sei lá, acordavam cedo e iam trabalhar num lugar onde tinha regiões mais comerciais e voltavam. E a gente criou lá uma via de ida e volta. Só que aí as pessoas começaram a ter veículos,
carros maiores, então a gente teve que alargar a via. Só que aí o que aconteceu, Fê? Criaram um outro centro comercial numa outra ponta e as pessoas começaram a morar numa outra ponta. Criou-se um cruzamento. E esse cruzamento começou a gerar uma série de o quê? Acidentes. Porque tinha acidente de atropelamento, tinha acidente de todos os tipos, né? De carro batendo carro, bicicleta, enfim, tudo misturado. Então eles começaram a colocar outras camadas de controle, sei lá, uma faixa de pedestre, um semáforo, né? Um sinaleiro, enfim, depende para quem a gente está falando aqui, né? E aí, Sinaleiro, sinaleira. sinaleira, né? E aí a gente vai criando então essas camadas para ajudar a melhorar o comportamento das pessoas. Só que aí, se você vai para um país como a China, a Índia, China eu acho que está mais regulada, mas a Índia é terra, né, de... O trânsito? Você Então aprende a rezar. então me conta um pouco disso, né, Fê? Porque é sobre isso no final do dia, né? Se a gente pensar a complexidade, ela também está dentro desses comportamentos das pessoas, né? Que é o que você falou, a essência deveria estar mais simples se a gente solucionasse isso na educação. E a cultura indiana, ela já vive isso há muito tempo, então sempre foi sem farol, né? É mais ou menos isso. Tem cidades que tem farol, tem rotatória e tem tudo mais, mas na maior parte do tempo É bibi bibi. é bibibi, bibibi, bibibi. E Uhum. aí você vai ter o carro, você vai ter a bicicleta, a vaca, a galinha, o tuk-tuk, tudo ao mesmo tempo, agora cada um numa direção. E aí eles vão bibibi, 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 e vão desviando um do outro. E lá, ao contrário daqui, atrás dos caminhões está escrito, por favor, buzine. Uhum. Por quê? Porque ele tem que saber que tem alguém atrás, porque em geral eles tiram o retrovisor, porque você está olhando para frente, você não precisa olhar para trás. Você vai andar para frente, você não precisa olhar para trás. Olha O de aí, trás te avisa. entendi. Então a buzina, você vai atravessar uma rua, tá vindo uma moto lá, 2 quilômetros de distância, ele começa a buzinar lá de cima. Quase que nem os nossos motoboy. Os nossos motoboy faz por outros motivos, né? Ele faz para te avisar que ele tá chegando. Mas tem uma coisa muito engraçada, 9 horas da noite você não tem mais barulho, porque tá todo mundo em casa. É Entendi. muito bizarro, assim. Quando eu voltei de lá, eu falei assim: "Cara, eu preciso tomar cuidado, porque a buzina ela passa no começo você estranha muito, é muito barulhento, depois aquilo vira um ruído branco praticamente, porque você se acostuma com aquilo, então você já sabe, aquilo faz parte do seu contexto". E aí eu falei assim: "Agora eu preciso prestar atenção quando eu voltar para o Brasil, porque eu já não dou mais atenção para a buzina", porque Uhum. é tão cotidiana, né. Mas tem exatamente isso, as placas de por favor, buzine. Isso para mim foi muito bizarro. Aprendi a rezar em tudo quanto é língua, né, porque a gente ia dirigindo e, a gente não, eles, eu era motorista, porque eu não ia dirigir, que ainda é mão inglesa, né. E aí eles iam ultrapassar e eu só falava assim: "Ai meu Deus, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora". Ui, não foi, né. Ufa, aprendi muito a rezar. Mas aí você aprende que se você quiser atravessar a rua, é só você ir, devagar. Ah, sem, como chama, S movimentos Sem bruscos. movimentos bruscos. Por quê? Porque tá todo mundo no bi, 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 eles vão desviar de você. Se você sair correndo, eles não conseguem prever isso para desviar. Devagar, cada um vai desviando de você, você atravessa a rua. Que curioso isso. Demorou um pouco, quase fiz meus exames do coração, né, tentando atravessar a rua, vi se eu não morri, passei bem, tô aqui, mas foi bizarro para mim, porque para mim isso é uma representação máxima de respeito. Parece caótico, pra Super, gente é caótico. super. Eles sabem viver naquele negócio. Uhum. E Fê, você falou de respeito, né? Imagina só se você chega lá e você não respeita essa cultura, esse jeito que eles funcionam, e fala, não, vamos colocar farol aí. Ah, tira essas galinhas, esses vaca, pra Galinha não quê, pode mais gente? atravessar a rua. É, tira Acabou. tudo isso, vamos criar ordem aqui, outras regras. Ah, o que vai acontecer? O caos. Na verdade, eu só vou atrapalhar a vida das pessoas. Talvez, em algum momento, uma ou outra coisa e você ir evoluindo de alguma forma, vá mudando a cultura das pessoas, mas é literalmente isso, é mudar a cultura. Porque a gente vê isso nas empresas também, né. Super. Quando você precisa fazer alguma mudança de cultura, para o bem ou para o mal, porque, né, sabemos. Aqui no outro episódio a gente falou de porcorações, corporações. Como que é o termo? Fala de novo. A gente falou de corporações, as corporações, e a gente falou de porcorações. Por corações. Porcorações ainda pode ter 2 significados. Por,
corações, Corações, certo? uhum, porco, orações, Entendi. entendeu? Uhum. Então, quando é o último significado, às vezes, você tem mudanças que são cosméticas, mas na realidade, ou seja, no texto, né, bonito que você prega, o que você anuncia é uma coisa, mas quando você vive lá dentro, a coisa é bem diferente. Como é que é isso quando eu olho num ambiente assim e falo: "A gente precisa trabalhar para buscar soluções para cliente, para empresa, tal", como é que é isso? Quando tem essa dissonância aí, É, entre o que eu falo e o que eu faço? te falar, cultura organizacional é uma coisa desafiadora, né, Fê? Se a gente fosse pensar qual que é a origem da empresa, da firma, então a gente vai falar que a gente quer resolver algum problema. Então eu vou lá e falo, nossa, aqui, sei lá, precisamos ter mais limpeza urbana. Aí você cria uma empresa para ajudar na limpeza urbana e vai trazendo pessoas que falam, nossa, eu também tô nessa causa, ou não, preciso de um emprego, mas também tenho uma relação com isso. E a gente vai trazendo pessoas e as pessoas vão ajudando a resolver esse problema que a empresa quer resolver. Chega um determinado momento que a empresa ela ganha uma certa robustez, vamos dizer assim, de palavra, e que ela traz pessoas que não necessariamente estão conectadas com esse tal propósito, esse porquê que o Simon Sinek fala. Esse porquê nada mais é a gente olhar para os problemas do mundo e tentar falar, olha, esse daqui eu quero tentar resolver, eu quero minimizar, né, esse problema nesse sentido. Chega um determinado momento, como eu falei, né, dessa robustez, que se as pessoas elas não estão conectadas com esse porquê ou com essa vontade, com esse comprometimento de resolver o problema, elas vão começar a criar problemas internos, que podem ser problemas múltiplos, né? Pode ser, sei lá, desde uma fofoca, desde uma, não quero estar aqui, vou começar a não trabalhar direito, presenteísmo, né, que a gente fala, só fico lá no horário para cumprir minha tarefa e no final das contas, às vezes você nem está trabalhando de fato, né? Tem um outro lado disso também, que é o lado da ausência, né? Eu percebo que se a gente para hoje para pensar a questão da cultura organizacional, que são as pessoas, muitas vezes, a gente tem outros mecanismos, né, que são, sei lá, a gestão, os processos da empresa, que ajudam a moldar ou ajudam a, de alguma forma, manipular esse processo É, você fala. A cultura pode ser manipulável, mas não pode ser, não lembro. controlável. Ah, É, eu acho que tem um processo, né? A diferença, manipulação é como se a gente falasse assim, eu consigo agarrar, manipular, botar a mão, né? Se a gente olhar para a etimologia. Agora, a questão do controle, a etimologia do controle é um rolo, segundo rolo. É quando eu tenho a questão da impressão. Então, eu estou tentando colocar alguma coisa, reproduzir alguma coisa. Isso é o controle. A diferença entre os dois lados dentro de uma cultura organizacional é que mecanismos para criar, ajudar as pessoas a pensar diferente, eu posso manipulá-las, certo? Eu posso ter uma liderança que fica lá, vou falar o termo ruim aqui, mas é cagando regra, e aí as pessoas falam: ah, tá bom, eu preciso do meu emprego, eu preciso, sei lá, prosperar na vida, realizar meus sonhos, e a pessoa vai lá e continua a trabalhar dentro daquelas regras. A questão do controle, se eu coloco lá gestão, coloco benefícios, coloco ferramentas, eu consigo ter controle, mas eu não vou conseguir ter controle sobre o comportamento das pessoas. Então, muitas vezes, fica muito mais fácil, eu falo, né, do termo da diferença entre manipular e controlar, fica muito mais fácil você pegar e criar uma cultura em que as pessoas estão sendo manipuladas psicologicamente do que elas estão sendo controladas pelos mecanismos que são compliance, regras e etc. Entendeu? Você pode implementar todas as possíveis, mas as pessoas elas não necessariamente vão agir. aliás, assim, eu canso de receber informações, e quando a gente vai nos eventos é a mesma coisa, né? Criamos uma ferramenta para avaliação, criamos uma ferramenta para compliance, criamos uma ferramenta para direcionar o desenvolvimento da. Cara, é assim, literalmente, estamos gastando energia com o que não interessa, porque esses mecanismos de controle são todos os que a gente é muito bom de burlar. Exato. Veja qualquer sistema de avaliação, qualquer Box que tem da vida, ou qualquer outra coisa, tem outros sistemas, enfim, se as pessoas não fazem uma manipulação daquilo. Exatamente. E a manipulação, na verdade,
não é nem a manipulação, né, elas, revertem aquilo para um interesse outro, que não aquilo que o objeto estaria ali. Então, assim, você tem uma série de: "Ah, na minha empresa a gente faz uma curva ABC e aí quem está aqui nessa posição está passível de ser promovido, esse daqui vai demorar para ser promovido 2 anos. Então espera aí, deixa eu colocar, eu tenho um estagiário que acabou de entrar, mas eu vou colocar ele aqui nessa outra posição que não pode ser promovido, porque ele é estagiário, vai ter que demorar 2 anos mesmo para sair, então eu não vou avaliar ele como ele de fato é, eu vou avaliar ele para cair em tal lugar da curva, porque eu não posso promover ele, aí dá tempo de eu promover o outro. Eu não estou fazendo mais avaliação, eu já fui para outro lugar, Exato. né. Então os mecanismos todos que a gente tem de controle de verdade, eles servem para gastar tempo das pessoas. Exatamente, Fê. E aí eu vou trazer uma metáfora do mundo real. Hoje, quando você está dirigindo seu carro, você vê lá uma placa de velocidade. O que que você faz geralmente? Você vai cumprir a regra ou você não vai cumprir a regra. É 50-50, certo? A chance de você cumprir ou não cumprir. Só que aí eles vão lá e colocam um radar, né? O que a gente chama ali de, sei lá, como que pode chamar em outras regiões, Radar pardal, pardal. né? O famoso pardal no Rio de Janeiro, eu acho. É, carioca, se eu tiver errado aqui, me corrijam. Mas é isso, né? A gente pode criar esse mecanismo de controle. Mas será que as pessoas vão obedecer depois do radar? Antes do radar? Né? E é sobre isso no final do dia. Se a gente pensar numa cultura organizacional, não adianta a gente ficar criando mecanismos para tentar aliviar isso, porque no final do dia o comportamento das pessoas vai ser diferente. Vai ser em cima do que está pautado dentro do, às vezes, da microcultura daquele time, ou das intenções individuais de cada um, ou das intenções coletivas dentro do que eles fazem. Aí eu vou dar um exemplo: uma área contábil, uma área jurídica, uma área de TI, cada um tem os seus interesses dentro da empresa, concorda? Então, muitas vezes, quando a gente olha as grandes corporações, Fê, cada um está agindo ao seu favor. Falar, não, peraí, no final do dia, as minhas métricas são importantes. Não, mas espera aí, gente, as métricas da empresa talvez sejam mais importantes. E aí a gente está, né, às vezes se perdendo nisso. Então, esses mecanismos de manipulação e controle, eles deveriam ser muito mais voltados a gente pensar o que está gerando o propósito da empresa, resolvendo o problema dela, engajando as pessoas nesse problema, né, que a gente precisa resolver como coletivo, como empresa, do que a gente ficar só, não, espera aí, deixa eu aliviar a minha ansiedade de ter métricas ou essa minha ansiedade de falso controle. Ah, não, eu não quero controlar as pessoas, mas você está fazendo microgerenciamento, você está criando, né, mecanismos que te tiram desse lugar de confiança das pessoas, né? Olha, e aí com tudo isso que a gente está falando até agora, parece que a gente está mergulhado meio que num caos, né. Tipo, a gente foi criando coisas para melhorar, mas a gente piorou uma série de coisas, né. Inclusive, eu acho que, assim, a gente teve uma, em termos de humanidade, humanidade em todos os aspectos, né, a quantidade de pessoas humanas no mundo e de humanidade interna, eu acho que a gente teve, quando a gente viveu a pandemia, eu acho que a gente teve uma oportunidade enorme de rever todas as coisas. Nas corporações, nas vidas privadas, nas vidas coletivas. A gente teve, todo mundo teve que parar ao mesmo tempo. Uma coisa que ninguém nunca imaginaria, né? O mundo parar. Todo mundo para dentro das suas casas, ninguém nas ruas. Eh, a gente teve uma baita oportunidade de redesenhar tudo que estava meio. Você falou uma expressão ruim, eu vou falar outra. Tudo que estava meio cagado, a gente tinha uma chance de consertar. E parece que a gente até começou. A gente começou com um movimento interessante ali, de, ainda que tivesse uma distância física, que a gente se preocupasse com o outro e coisa e tal. Mas parece que logo no segundo ano a gente já perdeu isso e deu uma piorada grave. E a gente vê essa piora no nível individual, no coletivo próximo, né, com quem eu me relaciono próximo, e é óbvio que eu vou levar isso para as empresas, vou levar isso para as comunidades, para os países, para as nações, enfim, para as cidades, tal. Tô muito louca de ter visto isso? Só eu vi isso? Sou eu que estou com uma visão pessimista? Ou, Ou, mas, aham. eh, você acha que tem jeito mesmo? Qual um caminho que a gente teria para resolver mesmo as questões mais complexas? Percebo, Fê, que nós, como humanidade,
e como animais que somos racionais, né? A gente estudava isso lá na ciência, na biologia. A gente quer ter liberdade, certo? Se parar para pensar, nós lá nos nossos lados mais primitivos, a gente vivia numa cabana e estava com a porta ali no meio de uma selva, no meio de um deserto, né? Várias origens diferentes. E eu percebi que, com a questão da pandemia, todo mundo ficou enclausurado, vamos dizer assim, numa situação em que, peraí, cortaram a minha liberdade, eu não posso fazer as coisas que eu gostaria de fazer e tal. E a gente viu que essa reversão aconteceu de uma forma rápida, seja pela vacina, seja pelo conhecimento científico e tudo que a gente teve. E isso, então, cria de novo essa sensação de, nossa, estamos livres de novo. E essa liberdade, ela já, então, a gente tem essa tal da memória curta, que cria, né, esse laço e fala assim, mas peraí, não foi tão grave assim a história, como a gente achou, né? E na verdade foi muito grave, não é? Se a gente parar para pensar quantas mortes geraram e comparar com as outras epidemias que a gente teve, foi uma quantidade de pessoas proporcionalmente grande também, porque hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas, naquela época das outras pandemias ou epidemias, também tinha um nível populacional proporcionalmente grande, né? Então eu percebo que se a gente olha para isso, né, Fê, nossa relação com as coisas, com as outras pessoas, com os problemas do mundo, a gente se distanciou de muita coisa mesmo nesses últimos 2 anos que a gente está fora da tal pandemia. Por quê? Porque a gente criou de novo essa nossa liberdade de olhar para o mundo e falar: nossa, o mundo é pequeno, eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, pela nossa memória curta. Só que o que a gente não está percebendo ainda, só algumas pessoas estão percebendo, e são um grande número de pessoas, é uma enchente em massa, como aconteceu no Rio Grande do Sul, são os desmoronamentos, são os incêndios. Isso as pessoas estão sentindo na pele. A gente não está, vamos dizer assim, a gente que está aqui em São Paulo, vivendo, né, a nossa bolha, como você falou. E eu acho que isso que prejudica um pouco esse movimento. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma certa empatia pelas pessoas do Rio Grande do Sul e vou doar, vou tentar promover todas as iniciativas, ao mesmo tempo aquilo não está tocando em mim fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E isso é perigoso, né, Fê? Porque quando a gente tinha a questão da pandemia, estava tocando nessas 3 dimensões. A gente não sabia. Posso pegar o vírus em qualquer lugar. Agora não. Quando a gente olha uma catástrofe ambiental, ela está muito mais focalizada. Ela não está universal, não está global. Em geral, quem mais sofre com as catástrofes é a população mais carente, né? Mas o que a gente está vendo é que esse negócio está ampliando, né? Afinal de contas, as pessoas viajam no verão para os Estados Unidos, para a Europa e estão morrendo de calor. Enfim, começa a pegar em outras camadas, mas ainda, até porque as outras camadas têm um número menor de pessoas, ainda é pouco, e acho que isso gera uma dificuldade mesmo de ter essa empatia real, a empatia afetiva, na verdade, né? Não só a cognitiva, de você conseguir sentir o que seria aquilo. Eh, Acho que também as pessoas não ligam Lé com Cré, sabe? Ah, aconteceu porque esse ano tem El Ninho e deu a chuva. Você não está pensando que está ligado com todas as outras coisas do mundo, né? Eh, Qual que é a saída para a gente melhorar esse mundo aí? Tem uma palavra que você usa aí, Boa, Fê. dando a deixa, porque eu queria uma resposta, porque ele pode me dar qualquer resposta, mas eu queria uma resposta Uma específica. resposta. Vamos ver se ele acerta. Eu vou falar cooperação. A palavra é cooperação. Você falou da o ninho e da lanina. Já não são mais ninho e já não é Não, mais eles já ninha. Já cresceram. cresceram. Exato, Fê. Então, se a gente. El hombre e la É, mujer. lá mulher, depois já estão virando vovós, É. mas eles não vão virar vovós e ficar mais fracos, vão ficar mais fortes. Né? Esse movimento ele é perigoso. A gente está olhando essas condições, o planeta está crescendo em número populacional. Então não dá para a gente só colocar essas características de aquecimento global, mas a gente está também aumentando o nível populacional. As pessoas elas não fazem essa correlação que você falou do Lé com o Cré. Eu percebo, e aí essa palavra cooperação
ela é importante porque hoje a gente tem iniciativas no mundo inteiro para tentar resolver e minimizar os problemas do mundo. Então vamos falar, por exemplo, captar carbono, não é? Créditos de carbono. Super legal a iniciativa. Só que será que a gente está agindo globalmente em prol? Ou cada empresa vai lá e fala, eu queria um método A, o meu método A é mais eficiente que o B, que o C. Ainda existe uma certa competição, em vez de existir a cooperação. Cooperar, vamos operar juntos dentro de uma iniciativa. E problema complexo existe no mundo de múltiplas formas, com múltiplas camadas culturais, comportamentais, de interesses, sejam políticos e também interesses públicos e também até das empresas, mas eu acho que ainda falta um pouco dessa integração, de a gente conseguir falar, olha, vamos identificar esse problema e vamos agir em prol dele. Lógico, a gente tem, né, várias iniciativas, Tóquio, foi o Rio de Janeiro um dos berços, né, dessas iniciativas para meio ambiente, mas ainda não é sobre isso. Quem está lá no final, na COP? Será que estão todas as empresas globais falando, opa, vamos gerar um movimento coletivo e cooperativo para tentar resolver esse problema? Ainda existe muito mais políticas públicas que estão sendo criadas para criar esses mecanismos para falar para a empresa, ô, peraí, freia lá quando tem o farol, ou freia lá quando tem o radar de 60 quilômetros por hora. Olha só, olha aqui, acho que nunca tinha pensado exatamente nisso, mas olha, você está justamente falando dessa história da cooperação. Eu acredito nisso, porque isso é meu modo de viver, é no que eu acredito, é como eu tento empregar as coisas nos trabalhos que eu faço, tal. Mas, cara, a gente teve um resultado muito interessante, que gerou muita desconfiança, inclusive. Você falou da vacina, né, na época do Covid, e que as pessoas falam assim: "Nunca que teve se fosse tão rápido assim para fazer uma vacina, já teria vacina para AIDS, nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã". Só que o que as pessoas não entenderam é que estava 100% das instituições com o mesmo interesse, de achar um caminho para diminuir o impacto ou acabar com o impacto da Covid. Então, todos os cientistas, todos os laboratórios, todos os governos colocaram dinheiro para isso. E eles trabalharam cooperando. Os países trabalharam cooperando, os cientistas trabalharam cooperando um com o outro. E assim a gente conseguiu ter uma vacina rápida Sim, para uma crise que foi mundial. E a gente teve um resultado muito rápido e muito eficiente para o cenário que a gente tinha. super. E quando a gente olha para os outros problemas, quando você tem tantos interesses tão diversos, cada um para um lado, competindo, você não tem saída, né? Porque as pessoas não ajudam. Então, assim, se eu pudesse olhar só o valor financeiro disso, né, é incomparável, é incomparável. E aí eu fico me perguntando, né, cara, como é que a gente conseguiria fazer com que instituições, porque a gente vai para um lugar de eu quero trabalhar de forma ética para o bem do meio ambiente, para o bem da humanidade, parará, 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 e aí eu excluo pessoas que eu tenho como inimigas. Então, como é que uma instituição, por exemplo, de advocacia para a saúde trabalharia junto com empresa de tabaco ou com indústria farmacêutica? É impossível que aconteça isso, porque se acontecer isso, eles são vendidos, eles são antiéticos. Você acha que tem algum caminho aí, meio do caminho, que daria para o tabaco não ser tão prejudicial para a saúde? Eu não sei. Para que eles conseguissem juntos achar soluções para melhorar a saúde pública, por exemplo? Super. Qual que é o caminho? Não sei. Eu acho que tem, Fê. Você tocou num tema da questão da vacina, e eu vou trazer até um ponto aqui que é super legal para a gente refletir juntos. Da onde veio a Covid, o vírus, a gente não sabe. Então, assim, a causa e o efeito, eles não estão muito claros. É um problema complexo, é o que a gente fala bastante no livro. Uhum, Se eu parar para pensar que os problemas eles têm essa complexidade, que eu não consigo buscar a raiz desse problema necessariamente e já chegar a apontar uma solução, eu não vou conseguir gerar alguma coisa positiva, porque é só nesse apontar de dedos, né? Vamos tentar encontrar quem é o culpado da história. E nessa questão que você falou de pegar um advocacy e juntar junto com a indústria farmacêutica, eu percebo que se a gente consegue entrar numa outra camada que é, nossa, eu sim, eu sou eticamente, eu entendo que eu ajo contra
como uma indústria de tabaco, contra a questão da saúde. Mas eu sei que eu tenho peso nesse problema. Assim como uma empresa de combustível sabe que ela é geradora de carbono. Então, assim, negócios são negócios. Eles estão tentando resolver um problema. Dá para a gente extinguir a questão do combustível fóssil? Não dá. Dá para a gente extinguir, todo mundo parar de fumar? Quer dizer, extinguir o fumo? Também não dá, porque é um problema complexo. E não dá para a gente só entender a causa raiz e falar, não, espera aí, eles que são culpados por tudo isso. Não, a gente já tem uma certa, sei lá, um nível histórico. Quantos anos a gente via aquelas propagandas de cigarro? Quantos filmes, né, Fê? Eu vi muito. Que criaram essa relação com as pessoas. Agora você simplesmente vai lá e corta isso e fala, não, toda a indústria precisa parar de produzir cigarro, álcool e outros, vamos dizer assim, alimentos Ofensores ofensores, da saúde. alimentos ultraprocessados e assim vai, né? A gente vai fazer o que com o mundo? A gente está quebrando um monte de paradigmas, só que querendo dentro do nosso interesse, de novo, do meu interesse. Aí, como você falou, dá para coordenar esses dois mundos, dá para cooperar esses dois mundos. Eu percebo que se a gente tirar os interesses comerciais da história e pensar na raiz do problema, que problemas que a gente quer resolver? Então, eu vou te dar um exemplo de outra indústria. A indústria de carnes. Hoje ela exporta muito. Por que que ela não pode exportar uma parte dessa, toda essa exportação de também proteínas vegetais? Não acontece isso, Fê. Mas eles poderiam. Então, o que que a indústria faz hoje? Ela vai lá e cria uma marca ou ela compra uma marca de proteínas vegetais. Para quê? Para fazer essa compensação. Quem deu essa iniciativa para eles não foi a iniciativa privada. Foi provavelmente uma organização que deu esse insight para eles e falou: opa, peraí, a forma de vocês compensarem um pouco mais é vocês também terem uma frente que gera esse equilíbrio. Então, acho que a relação que precisa ter entre esses dois mundos é de, não, aqueles são os ofensores, esses daqui são os promotores. Não, a gente precisa criar uma relação onde a gente, para onde a gente quer ir juntos. O que que eu quero ajudar essa indústria? Talvez a indústria ela pode diminuir o nível de nicotina. Não sei, Fê. Aí eu estou pensando aqui, né? Como tem hoje as bebidas sem álcool, pô, eu quero beber um álcool, desculpa, eu quero beber uma cerveja. Posso beber hoje sem álcool. E isso não vai tirar a qualidade, que eu quero dizer, daquela relação social. Até estava comentando isso outro dia, que eu tô aqui, eu quero tomar uma cerveja com você, mas eu vou dirigir depois. Eu quero ser responsável sobre a minha própria vida e das outras pessoas. Então vou beber uma cerveja sem álcool. Fernanda vai olhar para mim e falar: Cláudio, beber cerveja sem álcool? Né? A gente pode criar essas novas relações. Eu Sim. acho que o advocacy ele pode trazer isso. Pode falar, puxa, será que não tem uma forma de a gente fumar sem fumar? Você acha que a gente poderia reconstruir essas relações? Como assim? Me fala mais. É, eu tô pensando que a gente foi criando umas relações de guerra, né, de um contra o outro, de destruição em muitos aspectos, tal. Mas uma das coisas que eu vi na pandemia que eu achei maravilhoso é que em pouquíssimo tempo a natureza se refez, ela se regenerou, né. Você acha que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente pode fazer isso todos os dias, né, Fê? Não dá pra gente fazer isso de uma forma tão, sei lá, eu quero ter 90% do meu comportamento e consumo pautado em coisas que não vão gerar impacto no planeta e etc. Isso é mais difícil dentro de uma sociedade como a gente está e tão complexa como é uma cidade de São Paulo. Eu vou num restaurante e falo, oh, peraí, me mostra aí todos os seus indicadores, né? Gestão de lixo, de resíduo, como está a questão, sei lá, dos agrotóxicos no seu alimento. Aí você vira uma pessoa que está lá com uma lupa o tempo todo, você não vive mais, né? Aham. Mas hoje, por exemplo, quando a gente fala da palavra regeneração, só de a gente, eu quero, sei lá, vou numa praia, em vez de eu deixar o meu lixo lá, eu levo o meu lixo para casa. Eu estou ajudando a natureza a se regenerar, concorda? Porque Sim. eu fui lá, posso ter causado a minha pegada ambiental, de ter entrado no mar, causado um reboliço ali, os peixinhos estavam lá, saíram, putz, olha ali, tinha uma perna de uma pessoa, né? Nadando aqui. Como tem bonito, né, que eles Aham. falam.
É. né? Você vai para Bonito, você não pode bater perna lá, você tem que boiar, porque senão você mexe com toda a questão Aham. da água, e aí tem lá o bioma e etc. Então, se a gente começar a entender qual que é essa nossa relação com o planeta, o que que a gente está causando, a gente vai para uma outra camada. Por quê? Já é conhecido a questão de a gente reduzir, de a gente reutilizar, de a gente reciclar. Isso já está um pouquinho mais dentro da gente, principalmente quem mora em grandes cidades que tem coleta seletiva, ou como tem formas, né, sacolas sustentáveis, etc. Você já faz uma parte, só que você faz a parte da frente. Como que você faz mais a parte de trás, que é essa regeneração, que é esse começo? É quando a gente pensa e faz as nossas escolhas. Então, será que eu vou lá? E aí, de novo, não estou criticando a indústria, não é sobre isso, mas porque eu trabalho numa indústria, não dá para a gente falar que, nossa, a indústria é extrativista, ela tira tudo e não deixa nada. Eu vou só escolher as indústrias biossustentáveis, veganas, o que for. E aí a gente vai indo para um lugar, Fê, que muitas vezes a gente não está vendo se de fato tem a regeneração. A gente só está tentando se convencer de, opa, peraí, a minha relação com o meu consumo ele é regenerativo. Só que no final do dia, o mais importante é a nossa ação com o dia a dia. O que que a gente está fazendo para regenerar? Eu vou escolher um combustível fóssil ou vou escolher um combustível mais limpo? Eu vou escolher, sei lá, um lugar em que eles desperdiçam alimento pra caramba ou que eles fazem uma compostagem que gera adubo que vai gerar o quê? Alimento, vai regenerar, né? Eu acho que essa é a nossa relação. Fazer um plot twist aqui. Com certeza. Nem tanto, porque eu quero pegar essa regeneração junto aí. Boa. Você acha que um facilitador o que é um facilitador? Primeiro, antes de mais nada, o que é um facilitador para você? Para mim, pode ser uma facilitadora também, Tá bom? uma pessoa que tem uma responsabilidade de fazer as coisas fluírem, diria eu. Muito bem. Muito bem, passou no teste. Obrigado. A gente usa muito o termo de facilitador para quem facilita processos de aprendizagem, treinamentos, coisa e tal, para quem facilita interações dentro das empresas, as reuniões, os brainstormings e tudo mais, mas é de fato quem facilita qualquer processo, né? Você acha que o facilitador tem um papel nesse lugar de talvez regenerar relações mais Regenerar. do que levando o regenerar para o ambiente interações? Eu posso usar essa mesma palavra para as interações, para as relações, e um facilitador é um cara que poderia fazer isso? Com certeza, Fê. Regenerar, se a gente pensar nessa gerar de novo ou trazer valor de novo, pode ser até o que a gente chama hoje de upcycling. Eu posso falar de pegar uma coisa que talvez não era tão valorizada e eu vou valorizar. Acho que o papel da facilitação, às vezes, é olhar para os membros, pessoas que estão atuando dentro de uma equipe e falar, nossa, como que eu extraio alguma coisa? Porque às vezes a Fê tem 20, 30 anos de empresa que ela tem muita coisa que lá atrás a gente não usou, não estava no tempo de usar, mas hoje ela é super possível e importante de a gente usar. E o facilitador, a facilitadora, ela tem esse papel de conseguir detectar e falar, opa, a pessoa está trazendo um valor aqui que é importante para o time. Grupo, acho que é importante a gente valorizar o que a gente não está aqui, talvez não é desvalorizando, mas ignorando pela nossa, vamos para frente. E o facilitador às vezes tem que falar, opa, peraí, vamos pausar aqui, vamos ver o que tem para trazer aqui. Esse é um ponto das interações, né? De conseguir causar no grupo esse efeito de vamos parar aqui, vamos ouvir o que tem para acontecer. O outro ponto da regeneração que eu percebo é, se a gente, dentro de nós, eu como facilitador, percebo que a gente está desvalorizando a questão da segurança psicológica, dessa relação em que eu possa ter cultura de erro, eu possa ter perguntas bestas. Eu vou fazer uma pergunta besta. Nenhuma pergunta é besta, desde que a gente não saiba, né? O que tem dentro desse conteúdo, dessa pergunta. Então, assim, tudo isso é essa inocência que a gente traz. E eu acho que o papel da facilitação, que é essa regeneração, é essa inocência de trazer. Deixa eu trazer aqui coisas que talvez o humus, né? Aquela coisa da terra, do cocô da Da minhoca, minhoca.
Vamos trazer ela aqui, vamos tentar emergir isso. E eu acho que isso regenera. Concorda? A Fantástico, humildade regenera. fantástico. Não, é bom você trazer a história da humildade do humus. Só para quem não sabe, é que a palavra humildade vem de humus. Humus, aquela terrinha com cocô de minhoca, que tem a função de receber a semente, né? Se abrir para receber a semente, nutrir e transformar essa semente em planta, Exatamente. né? Humildade tem a ver com isso, com essa abertura que a gente tem para receber e transformar. Então, bora lá. Me fala 3 coisas que um facilitador tem que ter e 3 que ele não pode ter. Olha, Fê, desafiador. Acho que a primeira coisa que facilitador tem que ter é a empatia. Se a gente pensar hoje nesse nosso universo, tem muitas perspectivas, a gente está valorizando a diversidade. Se eu não tiver empatia, o que que vai acontecer com a diversidade? Não existe. Eu jogo ela no lixo, né? E a gente perceber que dentro da gente existe essa empatia afetiva, cognitiva, conseguir diferenciar isso e dar espaço para o outro ser, o outro poder opinar, a outra pessoa ter as suas angústias, dúvidas, né? E às vezes também até fases. Nesse momento eu não quero opinar. Eu te respeito. Você não quer opinar. Isso é importante. Essa é a empatia que a gente precisa construir. O segundo elemento é a questão de pensar como que eu posso liberar a confiança criativa, como que eu posso criar um ambiente onde as pessoas possam ser criativamente ativadas e criativamente não tolhidas. Porque existe muito isso, né, Fê? Eu entro no universo e falo assim, nossa, todo mundo aqui é muito criativo, só que eu não sou. E aí o que acontece? Aquela pessoa ela acaba se diminuindo. Por conta da facilitação, ela precisa olhar para aquilo e falar: opa, deixa eu criar um ambiente em que a Esse pessoa possa também. também participar. Então a gente nutrir essa confiança criativa e eu acho que o papel da facilitação é esse. Porque muitas vezes a criatividade ela está rondando, mas a gente não percebe que uma pessoa ela não está se sentindo, sei lá, tão a nível de, né, de criatividade. Isso é muito curioso, né? Eu fui lá fazer treinamento para gerentes e perguntava: e aí, turma, quem se acha criativo? Ninguém levantava a mão. Eu falava: olha, quantos problemas vocês resolvem por dia? Zilhões. Eu falei: então, e agora? Que vocês se acham criativo? Todo mundo levantava a mão. Porque é sobre isso. Então eu resgatei dentro deles que eles têm criatividade. E o terceiro, Fê, é a colaboração. Então, assim, se a gente não consegue entender que o time não está colaborando, muitas vezes é o que você falou, preciso ajudar o time a, né, se desenvolver, ir para frente. Eu falei do tema da fluidez e tal. Colaboração é sobre isso. Se a gente percebe que dentro de um projeto, dentro de uma discussão, a situação não está indo adiante, provavelmente está faltando colaboração. E eu preciso ter esses mecanismos, sejam ferramentas, sejam rituais, ou até técnicas, né, de comunicação. Posso usar comunicação não violenta para falar, pessoal, acho que a gente precisa voltar aqui para ir para lá, senão a gente está indo muito para lá e está se perdendo um pouco. Se Fala, desculpa. Ah, você falou três coisas que não pode ter também, né? É, Esses daí são mais desafiadores, mas eu diria eles assim, primeiro é a questão da segurança psicológica, né, que se a gente não trabalha isso de verdade, e eu acho que trabalhar a segurança psicológica tem muito a ver com a gente aceitar os nossos próprios erros, porque a gente consegue aceitar o erro do outro. A gente aceitar o tempo dos outros, porque a gente também cria, né, dentro de nós essa relação com tudo. E aí eu acho que isso vai criando outros mecanismos para eu pensar que eu preciso respeitar o outro também. Preciso- respeito é bom e conserva os dentes, né. Exatamente, Hum, né? Porque senão aquele só o jabzinho, né, Fê? né. Já derruba. E eu acho que uma outra coisa que é super importante é tentar quebrar os vieses. Porque facilitador que tem muito viés, ele fala, ah, muito boa a sua opinião, Fê. Ah, nossa, a opinião do Fernando não foi tão legal. E a gente começa o quê? A colocar a gente como colaborador daquele processo e a gente deveria ser mais facilitador. Então, essa confusão de responsabilidades ou de papel também é um problema dentro do facilitador, porque ele começa, não, peraí, eu sei mais que vocês sobre isso. Não, você é o facilitador. Aliás, se o facilitador entrar enviesado, já acabou, né, porque ele já tem a resposta, ele não precisava gastar o tempo das pessoas. E você me ensinou uma coisa, né, Fê? Se a gente faz um, desculpa, se a gente faz um framing, a gente coloca todo mundo dentro daquele frame, e aí coloca as pessoas e vão falar assim,
Estamos todos dentro de um projeto super desafiador, nunca conseguimos respostas. Olha o que eu estou trazendo aqui para todo mundo. Oh, espera aí, talvez vai ser desafiador, vai ser Vai ser difícil. difícil, a gente não vai conseguir responder, É, né. A abertura é a coisa super importante, né. A abertura e a presença, né. presença. Mas presença eu acho que é uma coisa que falta nas pessoas em geral. Não é só para o facilitador, mas o facilitador tem que estar super presente, porque ele tem que conseguir sacar, né, essas coisas todas que você falou, quem está colaborando, quem não está colaborando, se tem algum desconforto psicológico ou não, como é que está isso. Acho que bastante coisa. É, a presença, eu estudei bastante presença depois que eu saí do corporativo. Eu estava durante, na época que eu estava na Via Varejo, isso era 2015, 2016, que eu comecei esse estudo da presença com o Eckhart, com um dos caras que fala bastante sobre isso, e quando eu estava meditando com mais frequência, e aí eu fui estudar o palhaço. E o palhaço, Fê, quando ele tá lá, ele ganha as roupas, e ele é a pessoa que tá querendo material. Ele fala assim: me dá material, me dê coisas, porque com essas coisas eu vou poder brincar. Então, quando a gente fala daquela roupa larga, é porque ele ganhou. Só que aí ele foi ganhando coisas. E essas coisas que ele foi ganhando foi trazendo ele para o. Nossa, eu estou aqui. Olha que bom que eu estou aqui. Agora eu vou usar o meu material que eu tenho. O que que ele tem no final do dia? Coração. E o palhaço, e eu trago a questão do palhaço para a presença, porque quando eu aprendi as técnicas de palhaço, eu consigo muito mais ficar no aqui e no agora. E eu consigo esperar o seu material. Me dá material aqui, Fê, para a gente jogar juntos. E foi isso que eu aprendi na escola de palhaço. Vamos jogar junto. Você quer jogar comigo? Eu vou jogar. Você quer jogar comigo? Vamos jogar. Se você não quiser jogar, eu te respeito. Vamos jogar nós dois aqui? E é sobre isso. Quando a gente está no processo de facilitação, na presença, a gente também consegue detectar isso na sutileza. É o sutil, né, Fê? E muitas vezes as pessoas não sabem o que é esse tal de sutil. Nossa, mas quando que eu vou conseguir ter esse sutil? É quando a gente sair da nossa. Nossa, o que que eu vou fazer depois daqui? Será que eu vou comer? Ou, nossa, aquele feedback que me deram, caramba, né? Ai, que duro. Não, eu estou aqui. Eu quero estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Uma coisa que eu vivo muito, né, especialmente quando a gente vai dar treinamento presencial, é que quando você está ali na frente facilitando, você está nesse campo sutil percebendo muitas coisas. Aí chega no intervalo e vem alguém do RH falar com você: "Escuta, puxa fulano", porque sabe, ele não fala, ele mesmo quietinho, sabe, se você não puxar ele não vai falar. Ele está falando de outras formas, você não está vendo, né, mas você só consegue sacar isso com a presença, né. Super. E eu já tive situações graves de chegar uma diretora de RH e falar assim: "Mas eu quero que você faça isso, eu quero que você cutuque fulano, tal", eu falo: "Não, existe um tempo para coisa. Se você quiser você eu paro aqui agora. Se você quiser você não me contrata nunca mais, mas me deixa fazer aquilo que a gente combinou que eu tinha que fazer". Porque essa ansiedade do eu quero tal resultado, eu quero isso, quero aquilo, tira a presença da pessoa. E a pessoa não olha para mais nada do que está acontecendo, ela foca só naquilo e está perdendo um monte de coisa. E acho que no papel de facilitador a gente tem que largar a mão disso, né, só tá ali, só tá Exatamente. ali. E E é difícil, né. muito aceitação, né, Fê? Putz, Esse Se eu aprendi uma coisa na vida com a minha espiritualidade, é a aceitação. Porque se no final do dia essa diretora, ela vai lá e fala: "Ah, mas o ciclano, fulano não tiveram performance que a gente queria nesse workshop". Mas você fala assim: "Que performance você esperava dessa pessoa?". Muitas vezes a pessoa nem sabe a resposta. Ela fala: "Não, eu queria a participação dela". E você fala: "A participação dela você teve". Talvez ela vai se expressar num outro momento. Talvez ela vai colocar o que ela quer numa outra forma. Porque às vezes ela está concordando, ela está lá animada, feliz, mas ela não está a fim expressando de isso. falar. Exatamente. Né? Então a gente precisa identificar isso. Sim, E é o que a gente já fala do elemento empatia. Se eu não tenho esse ingrediente dentro de mim, eu vou falar, diretora, valeu, beleza. Ô, por que que você não está falando? Ô, quero ouvir a sua contribuição. E a pessoa fala, eu não tenho. E aí no final todo mundo vai falar, então, a pessoa ela não tem contribuição aí, ó, tá vendo? Ela não sabe falar, tá vendo? E a gente coloca essa pessoa no rótulo, em vez de a gente exatamente. respeitar.
exatamente. Claudião, eu já te vi facilitando muita coisa e acho que você é extremamente inspirador. Muitas das Obrigado. pessoas que a gente conhece em comum aí, falam muito bem de você nesse mesmo lugar, né? Do quanto você é inspirador e o quanto você tem essa questão da facilitação intrínseca, né? De tentar criar esse ambiente de segurança psicológica, de deixar o outro falar, de ouvir, de aproveitar o que o outro falou, de usar, né, o que ele te deu. O quanto isso é importante. Então, essa eu acho que é uma baita dica para quem quer seguir o caminho de facilitação, é primeiro seguir o Cláudio. Ah, obrigado. Sim. Aproveita e fala onde te encontra, quais são as redes. Sim. Acho que a gente vai aqui chegando no fim, mas vou deixar esse espaço para ele falar alguma coisa que ele ainda queira. Super. Primeiro, eu fico lisonjeado e agradecido, honrado por essas suas palavras. Fico muito feliz de ouvir isso das pessoas, porque eu acho que esse é o nosso combustível, né, Fê? Esse é o É. nosso material quando a gente olha e fala assim: será que eu estou fazendo alguma transformação, alguma inspiração para alguém? E, bom, as redes sociais, o que eu tenho o Instagram, que é Claudio YY, e é só isso, mais nada. Tem o meu LinkedIn também, aí eu posto algumas coisas um pouquinho mais com essa camada mais corporativa, mas tem muita coisa por vir aí em relação ao conteúdo. Sim, porque eu estou sabendo que, inclusive, a gente está falando de um livro, mas acontece que esse livro é o primeiro de uma série, né? Então, deixa vocês com vontade, mas assim, vai ler porque a gente começa a criar um novo pensamento sobre como lidar com as coisas na vida. Claudião, eu queria muito te agradecer por estar aqui. Para mim é super importante isso mesmo. E vou falar uma coisa que eu sempre falo em finais de treinamento, porque ela é absolutamente sincera, né? Muito obrigada por dedicar um pouco do seu tempo para mim, porque quando você está dando seu tempo para mim, você está dando um pouco da sua vida para mim. Então, eu queria super agradecer, mas dizer que eu ficaria aqui falando por mais umas 5 horas. Eu também ficaria com certeza por mais umas 5 horas Vamos fazer e outros? vamos, com certeza, me chama de volta, até para a gente falar dessa série, Sim, Habilidades para Superar Robôs. A gente está falando muito desse mundo de inteligência artificial, que medo de perder emprego, de que medo de perder minha vaga, mas no final acho que ainda existe muito espaço para a gente desenvolver as habilidades que a gente consegue se diferenciar desses robôs, é tá? isso. A gente acabou nem falando que era isso, né? Olha só, a gente pirou o cabeção, né? Porque, na verdade, esse livro, que é o primeiro de uma série, ele começa a falar das habilidades que a gente precisa criar, ou, na verdade, talvez reconhecer e voltar a usar. Eu nem acho que a gente precisa criar, eu acho que a gente precisa reconhecer e voltar a usar. Para a gente superar os desafios que os robôs vão nos colocar, já estão nos colocando aí hoje em dia, e vai ficar maior mesmo. Então, a gente voltar a ser humano. Acho que a gente falou disso de outra forma, mas é Falamos. da gente voltar a ser humano aí que eu acho que vai ser a coisa importante, mas acho que você dá bons recursos aí pra gente, para lembrar e resgatar e regenerar essas habilidades humanas que a gente deixou mais ou menos. Concordo Bora facilitar plenamente. esse caminho aí? Bora. Fê, obrigado, eu agradeço demais. Doar o meu tempo para você, assim como você doou um tempo para mim. Acho que isso é uma troca incrível, maravilhosa. E assim, estou aqui aberto, vamos fazer outras Vamos discussões, fazer outros outras vários. conversas. Beleza. Obrigado, Fê. Obrigadão, Claudião. Te amo um pouquinho mais. Ah, também.